Não. E hoje eu trouxe um assunto, irmão, o Espírito Santo hoje me deu um assunto aqui muito profundo. Inclusive nós já até falamos desse assunto aqui, nós já tivemos um estudo aqui, que eu me lembro que nós questionamos esse assunto. E eu senti tocado de Deus, de tocar nesse assunto hoje aqui de novo. É sobre corpo e espírito, ou sobre, melhor, carne e espírito. Sobre o quê? Você sabia que o maior inimigo do ser humano não é o diabo? É quem? Nosso corpo, nossa carne. Muitos de nós que estamos padecendo, irmão, e muitos filhos nossos, não é o diabo, nosso corpo. É isso aqui, ó. Abre aqui para mim, pastor Antônio, abre aqui para mim. Abre aqui para mim. Eu botei num copinho de plástico, tiraram, né? Consegue um copinho aí para mim descartável, por favor, pastor João? Ó, o vidro é o nosso corpo. O vidro é o nosso corpo. A água é o espírito. E esse óleo que eu botei aqui é a sujeira. Eu quero que vocês olhem bem para o que vai acontecer. Por favor, pastor, faça aqui para mim. Transfere para cá e joga aqui dentro. Olhe para cá. Bota o óleo no copo e joga aí dentro desse vidro. Fecha. Fecha. Dá uma misturada boa. Agita. Vai virar óleo puro, não vai? Não. Ó. Vocês disseram que não ia virar óleo puro? Espera aí. Calma. Está separando ali, ó. O óleo vai subir todinho e a água vai ficar para baixo. Não tem como. Por mais que nós sacode aqui, na hora que nós parar, o óleo vai subir. A água vai ficar para baixo. O óleo nunca vai ficar para baixo. Vai ficar para baixo? Não. Escute, a Bíblia fala sobre a carne e o espírito. E a Bíblia diz, olhe para mim, a Bíblia diz que isso é um ensinamento muito sério, que muitos de nós temos que aprender isso. E se nós como cristãos não aprendermos isso, ou como ser humano, não aprendermos isso, nós vamos padecer. Nós vamos sofrer, não só nós, mas nossos filhos, nossas filhas, nossos netos, nossas netas. Mas principalmente nós como cristãos. Nós temos que aprender que não adianta, não vai combinar. Não combina. Pecado e o nosso espírito como cristão não combina. Não combina. Não vai dar certo. Quer ver? Abre a Bíblia de vocês aí. Vamos ver aqui o que a Bíblia nos ensina. Abre no livro de Gálatas, por favor. Abre no livro de Gálatas. Capítulo 5. Capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Encontraram? Vá lá para o versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Encontraram? Encontrou, Renata? Vamos acompanhar a leitura com a Renata aí, ó. Gálatas capítulo 5, versículo 16. O tema acima diz assim, ó, as obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos lá. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Espera aí, Renata, para um pouco.
Qual é a ordem bíblica para nós como cristão? Qual é a ordem bíblica para nós como cristão? Andar em espírito. Como é que se anda em espírito? É orando o dia todo? É assim? É jejuando sem parar? É lendo a Bíblia em todo lugar que a gente for, andar com a Bíblia na mão assim? É assim que andamos em espírito? Como é que é isso? Porque escute isso aqui, ó. Isso aqui nós precisamos entender. Olha a ordem aí. Andai em espírito. E não cumprireis ou não fazei a vontade da carne. Ó, nós precisamos entender isso, irmão. O maior problema nosso como cristão é não procurar uma forma de entender esse tipo de ensinamento. Esse ensinamento de Gálatas capítulo 5 é um dos maiores ensinamentos sobre vida cristã. Sobre vida cristã. Sobre fechar brecha do diabo na nossa vida. Fechar brecha, irmão, não é pegar um chiclete e ir lá num buracozinho e coisa, não. Fechar brecha é entender verdadeiramente o que a palavra está ensinando aí para nós. Vamos para o versículo seguinte. Vamos lá, vamos já entender. Ó. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Quem briga contra quem? E essa briga é aonde? Essa briga é aonde, irmãos? Essa briga é em nós, é dentro de... Quem é que briga dentro de nós? A carne e o... Por que os dois brigam? Por que os dois brigam, irmãos? Porque a carne quer uma coisa e o espírito... Vamos mais claro. A carne quer nos destruir e o espírito quer nos... A guerra é essa. A briga é essa, irmão. Dentro de nós há uma guerra, há uma briga. Dentro de cada ser humano, irmão. Seja ele uma criancinha... igual o Abner aqui, seja um adolescente, seja um jovem, um senhor, uma senhora, seja um idoso, os dois estão em guerra. Quem é os dois? Carne e espírito. Carne e espírito. O papel do espírito é tentar limpar, irmão. A guerra do espírito é não deixar sujar o corpo. Mas a guerra do corpo é sujar o corpo. O quanto ele... puder. Porque quanto mais ele suja o corpo, o que acontece na nossa vida como cristão? Quanto mais o corpo é sujo, o Espírito Santo não tem como habitar. Irmãos, o corpo nosso como cristão é o quê? É o quê, igreja? Morada do Espírito Santo. Sabe, os cristãos precisam entender isso. O corpo não é apenas, pastor Antônio, e essa matéria que a gente anda para cima e para baixo. Quando nós nos tornamos cristãos, o nosso corpo se torna morada do Espírito Santo. E é por isso que essa batalha entre carne e espírito é uma batalha terrível, porque o papel da carne é sujar, para que o espírito não permaneça firme, não permaneça forte. E ele vai sujar com coisas terríveis, assustadoras, irmão. A carne vai caçar um meio de sujar o nosso corpo de uma maneira destruidora. Destruidora. Escute. Vamos lá. Versículo 18. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são... Engraçado que esse capítulo 5 de Gálatas nos traz uma clareza do que suja a carne. Isso é, do que suja o nosso
corpo. E se suja o corpo, o que acontece? O que acontece com o espírito? Ele enfraquece. O espírito enfraquece. O espírito perde ação na nossa vida. E aí, o que a gente está vendo com muitos cristãos, fazendo de tudo para se auto-santificar, mas deixando de cumprir um dos maiores ensinamentos deles. Eu conheço milhares de cristãos que a vida dele é no monte. Às vezes passa até de 15 dias no monte bebendo água com pão. Mas deixa de cumprir um desses ensinamentos aqui, ó. Eu conheço um monte de cristão que o seu joelho está sangrando. Mas, porém, nunca parou para dar crédito a isso aqui, ó. Nunca parou para fazer uma reflexão sobre essa advertência do capítulo 5 de Gálatas. Sobre a questão corpo e espírito. Ou melhor, vou mais claro, sobre a questão obras da carne. E as obras da carne é a maior destruição na vida do ser humano. Vamos lá. Olha só o que é as obras da carne. Olha o poderio. Eu vou fazer diferente, ó. Antes de nós ir para essa questão aí do versículo seguinte, eu quero que você olhe para a pessoa do lado e diga assim: nós vamos ver. Melhor, diga para ele: nós vamos analisar as obras da carne no nível moral. Que nível? Que nível? O que nós vamos ver aqui agora, dentro desse versículo que nós vamos ler, são as obras da carne no nível moral. E você vai já entender o que é isso, nível moral. Leia aí para nós, vamos lá. Acompanhe na sua Bíblia. Versículo 19. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Renata, volta. Lê de novo. Prostituição, impureza, lascívia. Para aí. São 3. Quais são elas? Impureza, lascívia. Vou repetir com vocês e quero que vocês repitam comigo. São 3. Quais são elas? Prostituição, impureza e lascívia. Essas 3 citações são da área moral. Ela destrói com o quê? Com a área moral do ser humano. Sim ou não? Sim ou não? Sim. A prostituição destrói com a área moral? Sim. A impureza destrói? Sim. O que é impureza? Os vícios, a bebida, o cigarro, os palavrões, e são impureza. E a lascívia. A lascívia destrói com a moral do ser humano? Destrói. Então, essas 3 citações aí, do versículo 19, ela inclui a área moral do ser humano. Ela inclui a área moral do ser humano. Ela destrói a área moral do ser humano. Quando passa ali perto do Centro Taguatinga à noite, que a gente vê aquelas mulheres da vida, ou aqueles homens da vida, qual é o ponto de vista de muitos homens que sabem que eles são da vida? Como é que eles chamam ele? É um ser humano normal? É isso? Como é que eles chamam eles? Prostituta, né? É ou não é? E por que eles alcançaram esse nível de imoralidade? Pela questão das obras da carne, né? Isso é sério. Sabe, queridos, a carne tem um poder de sujar. Ela vai atrair tudo que é ruim para sujar o corpo, com um objetivo. A carne sabe que o corpo do cristão é morada do Espírito Santo.
E se ele suja, o Espírito Santo se retira. Isso aí são só 3. São os 3 que agem de uma maneira destruidora na área mais importante da vida do ser humano, na área moral. Na área moral. Escute, olhe bem para isso. Essas 3 citações, ela age na pior área do ser humano, pastor Antônio. A área moral. A área moral. Vamos lá. Espera aí. Vamos lá. Mas, espera aí, antes de nós seguir, eu quero compartilhar algo com vocês aqui. Eu gostaria, vou pedir só para a Renata, mantenha sua Bíblia aberta aí onde está. Renata, Oséias capítulo 4, versículo 10 e 11. Oséias 4, versículo 10 e 11. Encontrou, Renata? Escute o que ela vai ler. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. Leia de novo, Renata. Oséias 4, versículo 11. Leu 10 e 11. 10 e 11. É. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixarão de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. Comerão, mas não se fartarão. O que é isso? É a vida que nós estamos vendo a humanidade viver aí fora. Quanto mais eles bebem, mais eles querem. Quanto mais usa droga, mais eles querem usar droga. Quanto mais eles se prostituem, mais eles querem. O comerão aí não é pela boca não, viu? O comerão aí não quer dizer que é comida física, carne, arroz, feijão, não. É aquilo que a carne requer. É aquilo que a carne cobra, é aquilo que as obras da carne estão exigindo dele. E a Bíblia diz que ele comerá, mas não se fartará. E a incontinência vai fazer o quê? O que diz aí, Renato? E a incontinência tirará aí. Está aí os nossos adolescentes, está aí a nossa juventude, está aí a humanidade vivendo isso aqui que nós estamos analisando aqui hoje dentro do capítulo 5 de Gálatas. E em várias passagens bíblicas de advertência que nós como cristãos temos deixado de lado, não tem nada a ver. Não, mas é normal. Não é normal, é anormal, irmão. As obras da carne são destruidoras. E só tem uma forma de combater as obras da carne, irmão. A Bíblia chama de disciplina. Ou, eu vou mais além, a Bíblia chama de domínio próprio. Não tem como você deixar de alimentar a sua carne se você não aprender a ter domínio próprio. O que é o domínio próprio? É quando você adquire o comando da sua vida. Quando você adquire o comando da sua vida, aí você tem capacidade de dizer para a droga, eu não vou mais te usar, e não usa mais. Ainda que a vontade venha, ainda que os desejos venham, ainda que a sua carne trema e estremeça, mas você adquiriu ou readquiriu o seu domínio próprio ao ponto de dar um ponto final naquilo. Não é abrir a boca e dizer eu não vou mais fazer e no dia seguinte está fazendo. Não, isso não é domínio próprio. Domínio próprio não é você passar uma semana, 15 dias, 20 dias sem fazer e depois de 15 dias você volta a fazer. Não, isso não é domínio próprio. Domínio próprio é quando você readquire o controle da sua vida. Ao ponto de dizer não e esse não se tornar real na sua vida. Se você não aprender a fazer isso na sua vida, se você não aprender a aplicar isso na sua vida, você nunca vai conseguir ser um cristão como você precisa ser, irmão. Você pode até tentar, mas nunca vai conseguir, vai viver a vida tentando. Poxa, estou com 20 anos na igreja, mas ainda estou preso nisso. Ainda estou agarrado nesse mal que está me destruindo. Ainda posso correr o risco de não chegar onde eu quero chegar.
E tudo isso não é culpa do diabo. Tudo isso é uma ação do nosso corpo, da nossa carne. São as obras que ela requer. Vamos lá, voltamos então, Renata, para Gálatas capítulo 5, versículo 15, né? Não, 20, perdão, 20. Versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, lutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca da quais vos declaro, como antes já tinha vos dito, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí. A gente não tem levado isso tão a sério como nós precisamos levar, irmão. Vamos ler de novo, Renato? Nós precisamos, assim, compassar do máximo que você puder. Você, se não tiver Bíblia para acompanhar, ouça, por favor, você precisa entender isso aqui. Você precisa entender como fazer para ter uma vida de cristão verdadeiro. Pastor, mas eu estou na igreja todo culto, mas não basta. Pastor, mas eu sou um grande ofertante, mas não é o suficiente. Pastor, mas eu cumpro o meu dia. Não, não é isso. Ser um cristão verdadeiro e requer uma batalha em primeiro passo com o nosso corpo, com a nossa carne. Porque ela vai fazer de tudo para nos sujar. Ela vai fazer de tudo para não deixar nós cumprir a lei do Espírito. Para não deixar nós cumprir os ensinamentos da palavra. Dá-se a entender dentro desse capítulo 5, se a gente for a profundo, que o maior inimigo nosso não é o diabo, como muitos de nós temos achado. Muitos de nós temos colocado o diabo como o maior inimigo nosso. Ah, o diabo me fez roubar, o diabo me fez fumar. Foi o diabo? Foi o diabo, irmão? Vamos lá, aquela pessoa é um cristão, tomou uma decisão de não fumar, está há 15 dias sem fumar, e de repente ele volta a fumar. Foi o diabo? Não, não foi, não jogue a culpa no diabo, porque não foi o diabo. Passou 15 dias sem beber, foi o diabo? Foi, igreja? Não foi o diabo. Não foi o diabo, irmão, não foi o diabo. Não foi, pastor Paulo, não. Pastor Paulo, estou com 30 dias, e aí, não aguentei, encontrei uma mulher bonita, caí com ela, prostituí. Foi o diabo? Foi o diabo, igreja? Não foi. Não foi o diabo, foi o que então, pastor Paulo Miranda? Perdeu o controle, e a carne lhe levou aquilo. Você cedeu, você perdeu o seu controle, você deixou ele controlar, ela vai exigir isso. Ela vai bater na porta para levar você a fazer aquilo. E para isso você tem que estar constantemente ligado no controle da sua disciplina, como cristão. Para negar. A questão é negar, irmão. Enquanto você estiver negando, ela vai estar lutando ao ponto dela dizer, não, ele venceu. Ele venceu. Ele agora não adianta, eu posso botar a vontade que for, que ele não vai mais usar, porque ele aprendeu a pôr em prática o domínio dele. Irmãos, nada na vida do cristão acontece assim, ó. Não adianta você querer se tornar um cristão em alto nível com um toque, porque não acontece assim. Não acontece nada na vida, nenhuma santificação na vida do cristão acontece lavando a boca com sabão, irmão. Vou lavar minha boca com sabão que eu quero ver se eu não vou me libertar. Não vai. Vai criar um monte de doença na sua boca, mas não vai. Vou amarrar minhas mãos e eu quero ver se eu vou pecar. Não é só amarrar as mãos, não adianta, não é isso. Não é isso, é readquirir o domínio próprio, irmão. É readquirir o controle da nossa vida. O maior problema nosso como cristão é que nós perdemos o controle. Viramos cristão, aceitamos a fé em Cristo, mas nunca tomamos o nosso controle. Nunca assumimos o que deveríamos ter assumido.
E aí botamos um ponto de vista vulgar, né? Sem valor. Não, mas é normal. É normal para quem está lá fora, irmão. Para nós, como cristãos, não é normal. É normal para quem vive lá nas garras do inimigo, nas prisões da carne. Mas para nós, como cristãos, não é normal. Para nós, como cristãos, é anormal. Quer ver? Mantenha sua Bíblia aberta. Renata, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Mantenha sua Bíblia aí, irmão, em Gálatas 5. 1 Coríntios 3,16, Renata. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que nós somos, irmão? O que nós somos, igreja? O que o nosso corpo é, igreja? Templo do Espírito Santo. Fala templo de Deus, mas é templo do Espírito Santo. E ele habita em uma casa suja? E cada pecado que nós fazemos, cada pecado que nós cometemos, irmão, olha o que acontece. Suja, irmão, suja. Cada erro que nós cometemos, cada ato desse aí que nós já lemos aí, que faz parte daquilo que a carne se alimenta, ela tem um objetivo: sujar o espírito, sujar o templo, porque se suja o templo, o espírito se sente sufocado, e ele tem um objetivo: sair. Qual era o maior medo do salmista Davi? Qual era? Perder o Espírito Santo. O maior medo do salmista Davi era que o Espírito Santo se retirasse dele. Salmo 51, ele fala isso: não retira de mim o teu Santo Espírito. Sabe, os cristãos de hoje não têm mais esse medo. Os cristãos de hoje, na verdade, como que vai ter esse medo se não sabe nem o que é isso, né? Aí não vai ter medo, não vai ter mesmo. Ele não sabe nem o que o corpo dele é, ele acha que o corpo dele é uma matéria normal, que o diabo pode usar para fazer de tudo, que não tem nada a ver, vai ser queimado mesmo no pó, volta para o pó, mas tem sim. Nosso corpo tem tudo a ver com a morada do Espírito Santo da nossa vida. Nosso corpo tem tudo a ver com a questão, caminhada da santificação, caminhada da fé. Vamos lá. Quais sujeiras gerais do corpo? Ó. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, pastor Paulo, peraí, ó para cá. Então, pastor Paulo, peraí, deixa eu tentar entender aqui. As três primeiras que nós citamos têm um objetivo: sujar o corpo de uma maneira assustadora. Sujar o corpo. Quais são as três primeiras que nós citamos aqui? Prostituição, impureza e lascívia. Por que de uma maneira assustadora? Porque entra na área moral nossa. Entra na área moral. E vai mais além. A prostituição, ela é assustadora e ela suja de uma maneira terrível. Sabe por quê? Porque ela tem o contato dos dois corpos. Olha para mim aqui, para me encerrar. Estou de olho no relógio. A Bíblia diz que o adultério, ele tem uma classificação. Ele é pecado capital. O que o adultério é? Não entendi. O que é um pecado capital? O que é a igreja, um pecado capital? Pecado capital é um pecado de morte. É mortal. Por que ele é mortal? Porque os dois corpos, o daquele homem e daquela mulher, se uniram. Quando um homem casado trai a esposa no ato do adultério,
A Bíblia dá direito para ela perdoar ou separar dele por causa disso, porque houve um pecado de morte, houve um pecado capital. A prostituição não é assim. A prostituição, ela não contamina todo o corpo, mas ela suja. Ela suja, ela vai sujando. A ação da prostituição é sujar. Cada ato que aquele homem tem com as mulheres que ele tem, ou que elas têm com os homens que ela tem, ela vai sujando o próprio corpo. E além de sujar o próprio corpo, ela suja a sua própria moral. Quem está me entendendo? Isso é sério, igreja. Isso é seríssimo. Sabe, nós temos buscado muito se santificar, mas usamos só a parte mais fácil. Vou orar, vou para o monte, é bom, vai para o monte, ore. Vou ler Bíblia, vou fazer propósito de ler Bíblia, ótimo, maravilhoso. Eu vou jejuar, muito bom, jejuar é ótimo. Mas e as demais coisas? Como que nós vamos chegar no nível em que queremos chegar fazendo só uma parte? Tá, a partir de hoje nós vamos fazer assim, vamos só trocar de roupa. Não precisa banhar. Vai dar certo, igreja? Não vai dar certo. Pastor, mas eu vou botar uma roupa limpa todo dia. Não vai dar, eu vou trocar de manhã e à tarde e à noite, não vai dar certo. Não adianta você só trocar de roupa, se não tomar banho. Como também não adianta só tomar banho e não trocar de roupa. A vida espiritual, irmão, a vida de cristão não pode ser meio termo. Ou eu luto contra todas as guerras, ou eu não tenho como lutar num lado só de guerra. Não adianta eu ter só uma vida de oração e eu não ter uma vida de domínio. Não adianta eu ter uma vida de jejum nos montes e tudo, se eu não tiver uma vida de disciplina. Na minha conduta, na minha postura, na minha maneira de ser, na minha maneira de aprender a dizer não aos desejos que estão ali me combatendo, me destruindo. Esse é o maior problema. Esse é o maior problema, irmão. A maior arma que tem destruído os cristãos estão sendo deixados de lado sem ser guerreada. Os cristãos simplesmente têm deixado ela de lado e está ao Deus, né? Ao vento. Se levar para a direita, ele vai, se levar para a esquerda, ele vai, se levar para trás, ele vai, se levar para frente, ele vai. Mas ele não assume a batalha que precisa assumir. E o maior erro nosso é esse, como cristão. Temos uma batalha e não queremos enfrentá-la. Na hora certa, Deus vai me libertar. Está certo esse ponto de vista? Não está. Na hora certa, Deus vai me curar desse mal. Na hora certa, eu vou largar isso. Está certo esse ponto de vista? Não está certo, porque não é assim. Não é assim. Espera aí, estou terminando, eu estou olhando para o relógio, pode ficar tranquilo. Abra aí sua Bíblia, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Mantenha a Bíblia aberta, a Renata vai ler para nós, rapidinho. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora vai para Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Onde é a parte dessas pessoas que tais coisas praticam, irmão? É na glória, é no céu, é com Cristo, irmão. Não é, irmão. E nós estamos vendo aí, vou botar para nós entender melhor, sujeiras
que são contraídas pelo nosso corpo, irmão. As concupiscências do nosso corpo. Essa sujeira não é o diabo que joga em nós, irmão. É o nosso corpo que atrai. É o nosso corpo que deseja, que nós praticamos elas. São as concupiscências do nosso corpo que atrai elas e nos leva a praticar elas para alimentar ele. Nosso corpo, ele é alimentado na prática deles, irmão. Toda vez que nós praticamos, o nosso corpo se alimenta. A mesma coisa é o espírito. Quando nós buscamos leitura bíblica, quem se alimenta? O espírito. Quando nós decidimos ter uma vida de oração, quem se alimenta? O espírito. Já vamos fechar? Deixa eu fechar aqui com vocês. Espera aí. Abra sua Bíblia. Não, abre aí, Renata. Êxodo, fica melhor. Capítulo 20, versículo 4. Êxodo. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem as águas debaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Qual o livro que nós lemos, igreja? Capítulo quanto? Capítulo 20, versículo 4. Vamos ler de novo? Compassado, Renata. Gostaria que a igreja ouvisse bem isso aí. Vamos lá, Renata. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Tem uma parte final aí. Que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Isso é sério. Problema nosso, sabe o que é? Que a gente lê e não procura entender o que nós estamos lendo. E aí nos fechamos em alguns versículos lidos. Mas se a gente for entender todo esse versículo, ele está deixando bem claro, principalmente a parte final, o resultado do que é feito aquilo que desagrada a Deus. E o resultado é o quê? Maldição. E essa maldição fica apenas naquele pai? Não. Fica apenas naquela geração? Não. Não fica. Não fica. Ela vai gerando até a 4ª geração. Nós estamos vendo o resultado da humanidade aí fora, irmãos. E sabe o que o inimigo faz? Aí é a área do inimigo. Sabe o que o inimigo faz? O pai é o espelho do filho. Olha o que muitos têm dito. Não, eu sou o que o meu pai era. Ele vai aprender os atos que o pai faz. Ele vai aprender a idolatria que aquele pai é. E o resultado vai ser de geração a geração, até a 4ª geração. E isso é terrível, isso é assustador. Isso é mal. Nós estamos vendo a nossa nação, nós estamos vendo a humanidade indo de mal a pior, irmão. A pior decadência. Nós estamos vivendo dias assustadores, irmão. Que a gente olha e diz, isso não é possível. Isso não é possível. Uma criança dessa não tem noção. A gente chega a dizer, uma criança dessa não tem noção do que está fazendo. Mas quando a gente analisa bem, ele tem noção até demais. Ele tem noção até demais. Ela tem noção até demais. E nós estamos vendo o resultado. Morte atrás de morte. Destruição atrás de destruição. Olha quantos filhos que se afundaram tanto nas drogas que não conseguem mais sair.
Sabe, irmãos, nós como cristãos temos que procurar mudar. Nós como cristãos temos que procurar entender que a vida de cristão não é só uma vinda na casa de Deus. E quando saímos daqui vivemos igual o ímpio, ou pior do que o ímpio. Não. Nós como cristãos precisamos entender que mudanças não é daquela porta para cá e só naquela hora e meia ou 2 horas de culto, não. Mudança é no nosso dia a dia, do momento em que acordamos ao momento que vamos dormir. Nós temos que entender isso. Nós como cristãos temos que entender que não adianta lutar só uma guerra. Nós temos que enfrentar a guerra por completa, em todas as áreas da nossa vida. Temos que aprender a dominar as concupiscências, eu vou usar a palavra bíblica, do nosso corpo. Porque senão ela vai nos destruir. E vamos jogar a culpa no diabo, quando não é o diabo, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Tem um cantor aí que tá a maior polêmica na internet, um monte de pastores, um monte de crente, um monte de pessoas tacando o pau nele, que cantava bonito e agora virou um homossexual, e ainda foi mais além, botou tudo. E agora está indo mais além. Agora está entrando na área do candomblé. E está todo mundo, um monte de crente, um monte de coisa, criticando ele. Não adianta. Não adianta dizer que foi o diabo, não adianta dizer, foi o quê? Descontrole da vida dele. Ele se descontrolou, se entregou à carne, e a carne fez o quê? Levou ao pior nível. Levou ao pior nível. Ah, é o diabo? Não, é o diabo. Vocês acham que foi o diabo? Não foi, irmão, não foi o diabo. Ele se entregou à concupiscência da carne. E a carne levou ele a tudo isso, e vai levar ao pior fundo. O maior objetivo da carne, irmão, é levar ao pior nível de imoralidade. Ao pior nível de imoralidade. Então, irmão, talvez você tenha mais medo do diabo do que da sua própria carne. Você precisa aprender isso. Você tem que aprender a dominar, a controlar a sua própria carne, a usar o seu domínio próprio para controlar ela. E aí você vai ver como sua vida vai tomar outro rumo de mudança. Aí você vai ver como o seu comportamento, seu agir, sua maneira de agir vai causar mudanças. Porque no momento que você fechar as portas para aquilo que a carne almeja, o Espírito vai se alimentar. O Espírito vai fazer o papel dele, tentar purificar, limpar, lavar, jogar para fora a imundície. Quem está entendendo, diga amém. Fica em pé, fica. Depois nós prossegue. Tem muita coisa para aprender, e nós vamos aprender em nome de Jesus. Nem que seja um pouquinho. E um pouquinho que a gente aprender já vai nos dar força para entender que a vida não é como a gente pensa. A vida não é na hora certa. Não é quando Deus quiser. A vida é nós quem fazemos. É nós quem determinamos. Coloca a mão em teu coração, coloca. Pai, neste momento nós estamos aqui reunidos. Eu quero te agradecer por tudo, Pai. Por esse momento, por esse pequeno ensinamento, Pai. Por mais pequeno que ele foi, mas que ele vai ficar marcado em nossa vida, para que nós possamos entender que nem tudo na nossa vida é uma questão do diabo, é uma ação do diabo. Muitas vezes é um erro nosso, é uma fraqueza nossa, é uma negligência nossa, é uma falta de domínio nossa. Então nos ajuda a permanecer firme, nos ajuda a se manter na posição bíblica, Pai, lutando contra as concupiscências da carne. Pai, toma nossa vida como cristão, nos fortalece na oração, no jejum, na leitura bíblica, nos fortalece no domínio próprio, no controle, Pai, do nosso falar, do nosso sentar, do nosso andar, do nosso agir, da nossa área espiritual, da nossa área moral, Pai. Toma a nossa vida em tuas mãos, capacita cada um de nós, que esta semana seja uma semana de vitória, seja uma semana de conquista, de realização, diante da tua presença, em nome de Jesus, amém. Ainda em pé, não senta não, vamos aproveitar que nós estamos em pé, vamos contribuir na casa de Deus. Levanta a tua oferta e levanta.